E hoje eu trago mais um desenho que faço de um cavalo e é logo depois da vinheta. Ok, vamos para mais um desenho então. Esse cavalo foi uma sugestão de um amigo e que obviamente gosta muito de cavalo, né? E aí eu resolvi fazer esse cavalo para passar para ele, né? Eu gosto bastante de desenhar animais, né? Animais, aves. É bem legal fazer esse tipo de desenho. Quanto aos materiais que eu vou utilizar nesse desenho, né? O papel é um papel Canson, tamanho A4. Ele é de, se eu não me engano, ele é... eu não me lembro agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Tô perdido no meu material aqui. 180 gramas. E esse é o material, o papel que eu mais uso, né? E aliás, eu não testei outros papéis, a não ser o sulfite, né? Mas eu gosto bastante desse papel. E ele não é tão caro, né? Como eu desenho mais por hobby, eu não ganho para fazer esse tipo de serviço, né? Serviço não, é hobby mesmo, né? Então eu não invisto muito em material caro, né? É claro que se uma hora alguém aparecer com um pedido e eu estiver ganhando, aí vou fazendo papel melhor, tal, Fabriano, talvez. Eu nunca testei esse papel e também não sei a diferença. Mas pelo que eu vejo aí, pelo que o pessoal fala, né, é um papel melhor. Depois, o resto, estou usando aí uma lapiseira, um grafite 4B. O lápis também, estou mesclando um pouquinho, 4B, 2B. E, lógico, o esfuminho, né? Também uso papel higiênico para dar uma esfumaçada. Mas no mais é esse o material. Depois as borrachas, né? Uso a borracha elétrica algumas vezes, né? Uso bem pouco nesse tipo de desenho, né? Depois uso uma borracha, que é aquela borracha redonda lá da... Deixa eu ver que marca que é. Da Mono. E também eu tenho uma outra que eu uso bastante para fazer traços finos, que é uma que ela é retangular, né? Então eu corto a ponta dela e deixo para fazer traços bem finos. A borracha elétrica que eu tenho é da Derwent, né? Que é mais conhecida aí, né? Não é tão cara. Depois uso também lapiseiro com grafite 2B. Nesse desenho aí também vou usar um lápis da Koh-i-Noor, ou que é Koh-i-Noor, né? Não sei direito como que pronuncia. Mas são os lápis que eu acho que são caros. Eu ganhei, né, um estojo com 12 lápis. E eu não usei muito ainda não. Mas nesse caso aqui eu vou usar o que é mais escuro aí, né? Que eu acho que é... Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. É o 7B. O 7B e o 6B. Eu acho que provavelmente eu devo usar esses dois. E são esses materiais então, né, que eu uso para esse tipo de desenho. Não tem muita... Não sei enfeitar muito, né? O material é lógico que influencia bastante, né? Mas nem sempre os materiais mais caros são... Às vezes não dá muita diferença para um material mais barato, né?
Também vai influenciar às vezes no tipo de desenho que você está fazendo, claro, né? Mas no geral, esses materiais que eu uso, né, atende bem, né? Não, não tem muita necessidade de mudar, né? De pegar outras coisas. É lógico que a gente pode testar e tal, né? Mas não é, para mim não é assim essencial. Como eu falei, eu não faço desenho para encomenda, essas coisas. Às vezes acontece de alguém encomendar, né? Mas eu até fujo um pouquinho disso, porque eu gosto de fazer desenho que como eu já falei em outros vídeos, que você tem prazer de fazer, né? Vai se pegar um desenho para fazer que depois você vai ter dor de cabeça, não gosta de fazer, para mim, que não dependo disso, não é legal. Quem depende, é lógico, quem trabalha com desenho, depende o seu salário sai daí, tem que pegar o que aparecer, né? E é lógico, desde que você saiba fazer, né? Você vai pegar um negócio que você não sabe fazer também, depois vai ficar ruim e tal, né? Então não, aí não, mas se você sabe, se você tem capacidade para fazer, tem que pegar de tudo, né? Porque você depende disso, né? Então, como não é o meu caso, né? Eu gosto de fazer aquilo que me dá na cabeça de fazer, ou por sugestão de alguém, como é esse caso aí, de um amigo, né? Eu nunca tinha feito um desenho em preto e branco, né? No grafite, no caso, né? De um cavalo. Eu fiz há muito tempo, eu pintei um quadro com um cavalo, né? E é uma história até muito legal, porque meu avô era vivo na época, né? E de tempos em tempos ele passava uns dias na minha casa. Isso faz bastante tempo mesmo, né? E eu pintava bastante quadro, assim, na empresa onde eu trabalhava, na hora do almoço, em horas vagas, assim, né? Eu ficava pintando. Porque eu trabalhava com pinturas de equipamentos, máquinas, equipamentos, caminhões, essas coisas. E tinha época que você não tinha serviço, que não tinha nada para você fazer, né? E aí eu tinha lá alguns quadros lá e eu usava tinta esmalte sintético mesmo para fazer e tal, nada de tinta a óleo, essas coisas, né? E eu pintava vários quadros, só que eu não tenho nenhum em casa, porque às vezes eu começava a pintar um quadro, aparecia um colega lá e falava, esse é meu. E eu dava, né? Eu terminava o quadro e dava para a pessoa. Então eu não tenho nenhum em casa. E esse cavalo que eu pintei foi o único que eu levei embora, né? Eu pintei, acho meio escondido, que a minha ideia era levar embora aquele cavalo, né? Porque eu achei muito legal a posição em que ele estava, né? Ele estava numa posição de lado, né? Mas ele estava com virado, olhando pra gente, né? E tem aquele momento em que as moscas começam a incomodar o cavalo, ele abana com o rabo, ele tenta espantar as moscas. E a foto, quem fez a foto, né? Foi exatamente nesse momento que o cavalo dá aquela banada para frente. Então o rabo dele não estava para trás, estava na direção do corpo dele, né? E aí eu pintei esse cavalo, era um cavalo muito bonito, né? E eu pintei esse cavalo e levei embora tal, e ficou na parede ali da sala da minha casa. Na época eu era solteiro, né? E aí um dia meu avô apareceu lá, que ele veio passar uns dias em casa. E eu gostava muito de conversar com ele, porque ele tinha muitas histórias, ele já estava com 82 anos, se não me engano, nessa época. E ele tinha muitas histórias dos antigos, lá da época antiga dele lá, né? E eu gostava de ouvir as histórias dele, né? Às vezes ele repetia muitas histórias, né? Começava a contar a história que eu já sabia e tal, né? Mas eu ficava ali ouvindo e tal, né? Eu sou o primeiro neto dele, né? Então eu sempre tive muito respeito por ele. Meus irmãos saíam tudo, né? Mas eu ficava ali ouvindo as mesmas histórias, né? Mas tinha às vezes que ele contava outras histórias já, né? E aí um certo dia lá, né? Tava só eu e ele na sala, né? Sentado no sofá assim. Ele contando as histórias dele. E aí de repente ele parou, né? E ficou olhando para a parede assim, na direção do quadro, né? E aí ele me falou, ele não falava meu nome corretamente, né? Meu nome é Darcy, né? Com Y, né? Mas não era só ele, vários parentes meus não falavam meu nome corretamente, falavam Darcy.
E aí ele olhou, olhando para aquela parede lá, né, para o quadro, né? Aí ele me falou: Darcy, tem hora que parece que esse cavalo tá andando lá. E aí aquilo foi muito legal, porque eu nem imaginei que ele estava prestando atenção no quadro ali, né? E acontece que no dia que ele foi embora daí, né, que ele foi para casa dele, foi a última vez que ele veio na minha casa. Aí eu embrulhei aquele quadro lá, né, e dei para ele, né? E ele levou embora, ficou na casinha dele lá, né? Que ele morava, ele não gostava muito de morar com os filhos, né? Então ele tinha a casinha dele em outra cidade que ele morava, perto das minhas tias. E aí o quadrinho ficou na parede dele lá e eu só. E aí depois de acho que quase uns 3 anos ele faleceu, né? E aí eu fui lá no velório dele e na casa. Esse quadro estava na casa da minha tia daí. Estava na parede. Eu nem sabia que estava. Nem imaginava que ainda o quadro ainda estava por lá, né? Mas daí eu passando assim, no quarto lá da minha tia, estava do lado da porta. O quadro lá, né? Então esse foi um dos cavalos que. Só que foi uma pintura, não foi um desenho. Nesse caso aqui, que é um desenho a grafite, né? Mas é bem legal, né? Fazer esse tipo de desenho. E as pessoas gostam. E é no caso dele, né? Que ele. Eu nem imaginava que ele estava ali admirando o quadro, né? Porque a vida dele sempre foi no sítio, né? E sempre conviveu com esses animais, né? Mas ele estava prestando atenção ali, né? Então, essas são histórias que vai ficando assim da nossa passagem por aqui, né? Tudo é passageiro, né? Agora vocês estão vendo aí, né? Que eu estou usando aí. Nesse caso é o lápis. Esse aí é o 7B que eu estou utilizando para escurecer um pouquinho mais nas áreas que seriam mais escuras, que eu queria mais escura, né? Na referência não era tão escuro, era um pouquinho mais claro. Eu dei uma forçada no geral, no desenho geral eu coloquei um contraste a mais, né? O cavalo, ele, apesar de ele ser um cavalo negro, né? Ele não tá, como ele estava com uma luz muito forte batendo nele, não estava dando muito contraste. Então, a não ser na parte das pernas, que ele tem mesmo a perna, pelo menos na parte mais baixa da perna, ele já é preto mesmo, é bem mais preto. E aí eu dei uma escurecida mais com o lápis 7B, nesse caso aí, né, que eu estou fazendo aí, né? Mais para dar um destaque maior, né, no contraste, né? Na referência também, algumas coisas eu não coloquei aí, né? Não no cavalo, o cavalo assim, eu usei a referência praticamente toda, né? Com exceção do grau aí de preto, né? Mas o fundo lá, que vocês estão vendo que está um pouco desfocado, né? São pinheiros, né? E eu ainda vou dar uma melhorada ali, dar uma reforçadinha um pouco mais, mas eu não fiz exatamente o que estava na referência, né? Eu sempre penso que o principal é aquilo que você quer fazer, né? Que no caso era o cavalo, né? O fundo, como que vai ficar o fundo, como que você vai fazer o fundo, isso você pode alterar, né? Pelo menos eu penso assim, né? Não fazer exatamente igual, porque nem sempre o fundo fica legal. Eu fiz um desenho de um Jeep para um amigo meu, e eu vou deixar no card aí até o desenho, quem tiver interesse em ver o vídeo, né? Ficou muito legal o desenho, mas eu mudei completamente o fundo, né? Que o fundo era uma casa e não estava legal o fundo. E eu coloquei uma paisagem no fundo, né, e mudou completamente, né, o desenho, né, do que se eu tivesse feito a casa no fundo, né, não ia ficar legal. Aí vocês viram que eu já dei uma reforçada lá nos pinheiros, pouquinha coisa, né, eu ainda vou dar uma esfumaçada ali, né. Aqui na base ali, onde estão os pés do cavalo, tem uma leve sombra dele, né.
Eu ainda vou trabalhar aí, mas tem que clarear um pouquinho o primeiro plano, né, para deixar a sombra dele um pouquinho mais aparente. Mas também é muito leve a sombra, porque como eu falei, né, ele está numa posição em que o sol estava batendo de frente com ele aí, né? Então ficou muito claro o fundo. Mas de modo geral assim, eu acho que não foi um desenho difícil de fazer, né? Mas é um tipo de desenho que quando a gente faz por encomenda, né? A gente procura saber o que o cliente quer certinho, né? Porque às vezes o cliente não quer que mexa em nada, né? Então você precisa perguntar isso aí, né? Você não vai mexendo no fundo da imagem porque sem o cliente saber, né? Aí você realmente precisa conversar antes, né? Eu fiz muito desenho publicitário, no caso, né? E desenho publicitário é um trabalho que exige muito, porque como é para publicidade, o cliente normalmente ele quer as coisas perfeitas, né? Ele não quer um negócio mais ou menos, né? E eu fazia o trabalho e na época tudo era à mão, né? Você não tinha essa de fazer no computador, essas coisas, né? Para o cliente ver o que era, tal, nada disso, né? Você fazia o trabalho, o cara chegava, olhava e falava, não é isso que eu quero que corrija aqui, que faça isso aqui, e aí você tinha que ficar alterando, né, o trabalho, né? E não era um negócio fácil, né? Eu trabalhava com as publicidades eram em placas de acho que 70 por 90, alguma coisa assim. E eram placas tamanho padrão, porque elas ficavam em postes que ficavam nas esquinas. Na verdade era assim, era um contrato que o meu patrão tinha com a prefeitura, né? Ele fazia as placas de rua, e aí ele podia explorar a publicidade em cima dessas placas, em cima desses postinhos, né? Tinha o postinho, as duas placas de rua, né? E aí em cima do poste a gente colocava as publicidades. E então na época acho que eu fiz placa para quase todas as ruas da cidade, as ruas principais, né? Mais próximo do centro. Mas as publicidades é que davam trabalho, porque as placas de rua eram também tamanho padrão, não tinha muita enrolação, era pegar e fazer, né? Mas era tudo na mão, né? Eu escrevia o nome das ruas, tudo no pincel. Então, hoje em dia, logo depois já começou a existir as plotters e tal, né? E passou a ser tudo adesivado, esse tipo de coisa. Mas na minha época não tinha isso aí, né? Então era na mão mesmo. Às vezes fazia uma placa de publicidade com todo aquele cuidado. Quando o cliente olhava, falava, não é isso que eu quero. Quero que mexa aqui. Aí tinha que refazer tudo de novo, né? Às vezes apagar boa parte da placa, né? Limpar tudo e refazer. Mas era o que o cliente pedia, né? Então, mas normalmente eu conversava antes, né? Não era eu que tinha contato com o cliente, né? Mas eu conversava com o vendedor, né? E falava, ó, vê certinho o que ele quer, as cores são essa. Enfim, acertava com ele, né? Antes para não ter problema. Bom, voltando ao desenho aí, né? Vocês viram aí que eu falei do sombreamento do cavalo aí, né? Tem uma leve sombra, né? Então eu dei uma pouquinho escurecida aí logo abaixo das patas dele, né? E aí eu tô usando a borracha elétrica, né? Mas nem usei muito ela com... Usei assim, sem ligar ela, né? Aí um pouquinho da borracha que é redonda, né? Pra fazer alguns detalhes aí, né? Que é a mono que eu falei, né? Vendo alguns pontos de luz, clareando alguns pontos, né? Como eu falei, né? Como eu usei bastante escuro aí, né? Eu escurecia bastante as partes que tinha um pouco que tinha menos luz. Então agora eu estou tirando um pouquinho da parte escura, né? Para melhorar aí, ó, o contraste.
Mas acho que é isso aí. Desenho não deu muito trabalho, acho que foi umas 3 horas de trabalho para fazer, né? E aí tá concluído praticamente, né, já. Agora o meu próximo trabalho vai ser, deve ser isso é uma encomenda, né, mas não é, é também para um amigo, né? E vai ser mais um animal, deve ser um cachorro. E eu nunca fiz cachorro, eu nunca fiz. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter acompanhado mais esse desenho.